No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos continuar as lições da vida de Ana. Ontem nós falamos um pouco sobre Ana. Ana que ficou conhecida como profetisa no Novo Testamento. E a gente viu que quando Ana ficou só, ela ainda jovem, ficou viúva, ela preferiu servir a Deus com o seu tempo, com os seus dons e com os seus talentos, ao invés de esperar ou procurar por um novo marido, ou de buscar refúgio, consolo em amigos, em pessoas fora. Ana resolveu servir no templo, servir a Deus, porque ela vivia num tempo onde o Império Romano reinava e o povo judeu ainda esperava a vinda do Messias. Então, quando a história de Ana se inicia, Jesus ainda não havia nascido, E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a continuidade dessa história, a oportunidade linda que Deus deu a Ana, Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindas. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Hoje é terça-feira, feriado, dia 21 de fevereiro de 2023. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Amém. Já pega a sua Bíblia, já pega o seu cafezinho, para que a gente possa começar bem o nosso dia, Estudando um pouco da palavra do Senhor. Um dia, quando Ana estava no templo, Deus permitiu-lhe ver o Messias com seus próprios olhos. De acordo com o costume dos judeus, Jesus tinha cerca de 40 dias quando seus pais José e Maria o levaram ao templo e dedicaram a Deus. Um homem piedoso chamado Simeão foi o primeiro a quem José e Maria apresentaram o menino Jesus. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui, gente. Melhorou. Enquanto Simeão louvava ao Senhor por permitir-lhe viver o suficiente para ver o Filho de Deus, Ana entrou no templo e uniu-se a ele em adoração. Pela fé, ela começou a dizer aos outros sobre a provisão redentora de Deus. O último relato que lemos sobre Ana está no livro de Lucas 2:38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O que podemos aprender com a vida de Ana? Vimos que Ana era uma viúva de avançada idade, mas devota adoradora de Deus e também conhecida como profetisa. Mas creio que podemos vê-la também de outra forma. As palavras finais da Bíblia a respeito de Ana dizem que ela falou a todos sobre a vinda do Messias. Ela foi testemunha viva da redenção proveniente de Cristo Jesus. Depois de muitos anos esperando, orando, jejuando, teve a alegria de transmitir as boas novas da chegada do Redentor. Com que frequência, se é que existe alguma, vemos mulheres em nossas vidas agitadas, ansiosamente antecipando a segunda vinda de Jesus Cristo? O apóstolo João escreveu essas palavras como oração em Apocalipse 22:20. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quando foi a última vez que oramos para esperar pela vinda do Senhor Jesus? Somos corajosas em anunciar àqueles ao nosso redor que Jesus voltará? Ana de nenhuma forma se deixou levar por automiseração. A depressão e a autocompaixão são tentações muito comuns entre as mulheres. Precisamos superá-las e mantermos-nos ocupadas com a obra de Deus.
Como Ana, devemos ser fiéis na oração, no conhecimento das Escrituras e devemos nos ocupar com a boa obra de Deus. Durante 84 anos, Ana ouviu as profecias lidas no templo. Conhecia o que a palavra de Deus dizia e esperava pela vinda do Messias, guardando a palavra. Como Ana, devemos estar na expectativa da segunda vinda do Messias. O livro de Hebreus 9:28 afirma: assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ao concluirmos esse estudo, façamos uma pausa por alguns minutos e oremos. Louvemos ao Senhor por suas bênçãos. Então trabalhemos e vivemos como se esperássemos plenamente o regresso do Senhor no curso de nossas vidas, pois não sabemos quando de fato ocorrerá o seu regresso. A gente vê que Ana, quando ela decidiu, prestar serviços no templo e dedicar o seu tempo a esperar pelo Messias, Jesus ainda não tinha nascido. Mas era uma promessa, de estar lá em Isaías já, de que o Messias viria. Então, Ana viveu em função de esperar por isso. Confiou e acreditou que de fato a profecia iria se cumprir. E quão feliz ela foi por ter tido a oportunidade de ver Jesus ainda bebê, mas com os seus próprios olhos, tendo a certeza de que a promessa de Deus estava se cumprindo sobre a vida daquele povo. O Messias havia nascido, o Salvador. E aí, trazendo para a nossa história, aqui traz a questão do conceito da volta, de Jesus retornar, de Jesus voltar. E nisso entra muito a nossa responsabilidade com os nossos filhos. Quando se fala da volta de Jesus, a gente fica apreensiva. E esse é um dos motivos pelos quais nós devemos nos preocupar com a criação, com a forma em que nós instruiremos as nossas crianças na palavra do Senhor, Ontem eu estava estudando sobre algumas coisas e tive a convicção e a certeza de que o fato de eu ter vivido a dificuldade para engravidar é porque os filhos escolhidos por Deus para virem para mim, Eliú e Noa, são homens com um propósito de vida no plano da criação do Senhor. Eu tenho a convicção de que os meus filhos têm um propósito da parte de Deus, um plano perfeito para a vida deles. E o meu papel enquanto mãe precisa ser de instrutora, de orientadora, de conduzir os meus filhos numa boa educação para que eles possam se encontrar, dentro desse plano do Senhor. E foi para isso que Deus me escolheu, foi para isso que Deus me preparou, foi para isso que Deus me capacitou. Da mesma forma que eu creio que os seus filhos já têm uma história linda com Deus. E eles virão para você com uma missão para ser vivida aqui na terra. E o seu papel enquanto mãe precisa ser instruir e ajudar os seus filhos de forma amorosa, de forma consciente, E uma outra coisa que me chama muita atenção na história de Ana, ela ficou sozinha e tudo que ela tinha era o trabalho que ela decidiu, dedicar no templo por uma causa, por uma coisa que ela acreditou na vinda do Messias. Ana trabalhava no templo em função de esperar, a vinda do Messias.
ela confiou de fato, ela acreditou e mais do que isso, ela vivia a promessa de Deus. Ana viveu a promessa de Deus para ver com seus próprios olhos a chegada do Messias. E aí, a minha pergunta para ti é: quanto tempo você tem dedicado para estar com Deus? Para se conectar com Deus na sua jornada para engravidar? Independente da forma como você escolheu tentar ter o seu filho, ter os seus filhos, seja esperando uma gravidez natural ou você que esteja se preparando para uma FIV, independente da forma. Engravidar, ter uma vida sendo gerada dentro de nós é uma permissão divina. Um coração só bate, a substância divina, o espírito que dá a vida, ele só adentra dentro da carne, dentro do corpo, através da permissão de Deus. Então não importa qual o tipo de situação você vai precisar viver, passar, se submeter para receber o seu bebê dentro de você. Mais importante do que um procedimento, seja lá ele qual for, ou da situação, seja lá ela qual for, tanto numa gestação natural. Um coração só bate quando nesse corpo Deus coloca a substância divina, o Espírito. Quando o Espírito de Deus habita nesse ser que cresce no seu ventre, é a partir disso que a vida acontece, que a vida existe, que a vida continua. Por isso, a doação de embriões, eu recebo muito esse questionamento, né? Por isso, ao meu ver, Marciele, a doação de embriões não representa pecado, não representa culpa, não representa estar repassando uma vida, desafiando Deus. Um embrião, quando é implantado, tá? E quem não viveu a FIV, vocês vão ter a oportunidade de entrar um pouquinho mais no mundo da FIV. Nesse final de semana eu vou contar para vocês a novidade do que eu estou preparando. É muito importante, principalmente para quem não viveu a FIV, mas enche a boca para condenar a FIV. O embrião, quando vem para o nosso útero, né, de forma natural, o espermatozoide vai encontrar o óvulo, eles vão se cruzar e vão formar um ser. E a partir disso as células vão se desenvolver e esse embrião segue seu caminho até chegar no útero. Isso demora vários dias. Na FIV, esse embrião já é colocado diretamente dentro do útero. E a partir daí, se encerra o trabalho do médico. A partir daí, a gente faz a nossa parte. Eu mesmo recomendo o repouso absoluto. Durante 15 dias após a transferência dos embriões, porque foi o que eu fiz, e estudando, tem estudos que comprovam que um embrião demora cerca de não significa que ele demora esses dias, mas demora até 15 dias para se fixar na parede do seu útero e começar o seu desenvolvimento ali dentro do seu útero. O tempo que esse bebê precisa para decidir se ele vai ficar ou não, se ele vai crescer naquela atmosfera ou não. E lembra que a energia do útero é a mesma do coração? Então tudo que você tem... Eita Deus, que eu me arrepiei já agora com isso que eu vou falar. Tudo que você tem, presta atenção. Tudo que você tem, tudo que você carrega dentro do teu coração, preciosa. O seu embrião, o seu bebê vai receber lá dentro do seu útero. Como está seu coração? Leve, limpo, puro? Ou você tem carregado a vida de outras pessoas aí dentro do seu coração? Mágoa, tristeza, amargura, perdão, coisas que as pessoas te fizeram ou que você fez.
e você ainda carrega, seu bebê vai receber tudo isso quando ele chegar no seu útero. E aí, ele só vai ficar se Deus permitir e a partir do momento que Deus soprar a vida nele. O sopro divino, o Espírito de Deus habita no ser que cresce no seu ventre. É o Senhor Deus quem dá a permissão da vida, independente da condição ou da situação. Ana decidiu esperar pela vinda do Messias. Ela viveu em função disso, trabalhando por isso. Esteja conectada a Deus na sua jornada em busca do seu propósito. Para reclamar, para questionar, para perguntar para Deus por que é que está demorando, você se volta para Deus. Quando tudo parece estar dando errado e Deus parece que está demorando e Deus parece que não está fazendo, você se lembra. Mas e nas suas orações de agradecimento diariamente, de perdão, de cura, de libertação? Quanto tempo você tem dedicado a sua vida, o seu dia, para estar com aquele que te dará a permissão da vida existir no seu ventre? Quanto tempo? O Café com Fé é um projeto de Deus, primeiramente para a minha vida. Ele surgiu justamente dessa necessidade que eu tinha de fazer um compromisso diário de estar com Deus. Então, além das minhas orações sozinhas, eu ainda faço estudo da palavra, porque isso aqui é um estudo. Eu não leio previamente, eu não estudo previamente isso daqui. Às vezes, quando eu tenho alguma informação importante que eu quero passar para vocês e que eu não posso esquecer, eu anoto aquela informação, mas é só. E 99,9% das falas aqui é Deus trabalhando no meu coração e eu vou transmitindo para vocês. Esteja próxima daquele que permitirá que a vida cresça e aconteça no seu ventre. Lembre-se disso. A jornada para engravidar não é um castigo. A jornada para engravidar não é uma sentença. Ela é uma jornada pela qual você está passando. A forma como você se comporta, a sua facilidade de mudar de rota quando for preciso, tá? Que pode ser... Ontem eu vi um post de uma médica e eu achei sensacional. Eu até salvei para modelar, porque eu só li verdades. Em quase 100% dos casos é possível vencer a infertilidade. Só depende de você e da tua decisão. Se tiver que mudar de rota, mude. Se tiver que parar porque está cansada, pare, descanse, mas não desista. Em quase 100% dos casos é possível sim vencer a infertilidade. Só depende da tua decisão, da tua atitude, do que é que você escolhe. Ok? Guarde isso para ti. Quem dá a vida é Deus e está nas tuas mãos a decisão e as atitudes que vão fazer com que o seu filho venha e fique com você. Ok? Amém? Glória a Deus por essa palavra. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em tua presença para te louvar e te agradecer, te bendizer, Senhor Deus, pelo teu nome, ó Pai, e te pedir perdão, Senhor, por todos os pecados, por todas as vezes em que duvidamos, Senhor. Nos esquecemos, ó Pai, de agradecer e muito temos, Senhor, para pedir. Nos perdoe, ó Pai. Nos abençoe neste dia, nos dê compreensão e discernimento, Senhor Deus, daquilo que devemos fazer, Senhor Deus, do caminho a seguir, da rota, Senhor Deus, que devemos escolher para que possamos, Senhor, realizar o sonho de cada mulher aqui presente, Senhor Deus, de se tornar mãe. Que onde essa palavra chegar, Senhor Deus, que este lar seja abençoado, que todas estejam curtindo o feriado de forma consciente, de forma amorosa, Senhor Deus, da maneira como o Senhor espera que elas sejam enquanto mães, ó Pai.
Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que a abençoada seja a nossa terça-feira. Gratidão. Um beijo no coração. Deus abençoe.